Bom dia a todos. Eu venho aqui para falar, eu trabalho na Dell, sou engenheiro de sistemas na Dell. Vim falar como que a gente implementou os ABICs na Dell e os principais desafios que a gente teve. A gente está usando os ABICs na Dell há 3 anos e eu vou mostrar um pouquinho dos nossos números. Sim, a gente está usando os ABICs com Oracle. Sim, a gente teve um monte de problema, mas a gente conseguiu chegar num ponto que a gente está bem estável nesse momento. Então, falando um pouquinho do nosso ambiente, falando um pouquinho do problema que a gente tentou resolver. A gente tem cerca de 4.000 hosts que a gente está monitorando. Desses, são cerca de 500 são bancos Oracle, que a gente checa algumas métricas. O resto todo são máquinas, VMs, a maioria, Windows e Linux. A maioria do nosso ambiente ele é um ambiente Windows, não é um ambiente Linux. Então, eu posso ser linchado aqui, mas a Dell não é um grande... não adere muito a software livre. A maioria das nossas aplicações rodam em Windows. A gente atingiu 300 valores por segundo. No início, a gente começou com um desktop, a gente subiu para 11 VMs. Atualmente, a gente tem 17 VMs, que nem eu vou mostrar no nosso ambiente. A gente começou com VPS de 60, e a gente conseguiu chegar a um ambiente mais estável agora, com quase 300. A gente tem um hall de usuários bem razoável. A gente tem cerca de 25 usuários ativos todo dia e mais de 200 usuários registrados. Esse número ele envolve todos os nossos times de L1, todos os nossos times de L2, que eu vou falar um pouquinho mais adiante. O nosso ambiente também ele é muito instável. As máquinas que a gente monitora todo o ambiente de não produção da Dell. Por que a gente monitora só não produção? A Dell tem um ambiente bastante fechado quanto às ferramentas que a gente usa. Como a gente tem uma parceria muito forte com empresas como a Microsoft, como a Oracle, ferramentas de produção são usadas o SCOM, o BMC Portal, ou Patrol, e o Oracle Enterprise Manager. 3 anos atrás, a gente teve o problema que a gente tinha que começar a saber como é que estava o ambiente de não produção, para melhorar a performance dele, para melhorar a disponibilidade dele. Então, por isso que a gente começou com esse projeto dos ABICs. As outras ferramentas não estavam disponíveis na época. E a gente foi sucedido, teve sucesso, que nem eu vou mostrar. Então, nosso ambiente é bem instável. Tem muitos issues que acontecem. Por ser um ambiente de não produção, ele está sempre sendo em desenvolvimento, está sempre sendo testado, e ele está sempre sendo forçado para quebrar. O último número que vocês veem lá, as manutenções, a gente tem uma integração com a nossa ferramenta de Change Management. A gente trabalha bastante com o ITIL, que automaticamente a gente cria 50 manutenções, 50 blackouts por dia. Isso é para evitar que falsos alertas sejam gerados, que a gente gere alerta para o nosso L1, nosso L2, quando os testers, quando os developers estão instalando código novo, estão testando as aplicações deles. Ainda falando sobre a nossa quantidade de evento. A gente tem 500 eventos todo dia. Desses eventos, por lógica que a gente plantou antes de gerar um incidente, 250 deles, em média, geram um incidente de fato, e deles apenas 10% são os falsos positivos ou falsos alertas. Esse é um número que a gente trabalhou bastante para melhorar e que eu considero que a gente chegou num número bem aceitável depois de tanto tempo. O nosso time trabalha também especificamente com monitoração. Então, a gente não é o time que sabe sobre as aplicações, que entende como é que elas funcionam. A gente é um time que trabalha especificamente com monitoração dentro da Dell. São cerca de 15 pessoas. E a gente, por não conhecer as aplicações, a gente recebe os pedidos dos developers, dos testers, dos L2 das aplicações, de o que precisa ser monitorado nas aplicações deles. Então, a gente recebe cerca de 200 requests por mês para alterar a nossa monitoração, o que resulta em um número bem significante de monitores alterados, criados e modificados. Um pouquinho, já mostramos o problema, um pouquinho de como que a gente chegou aqui. Então, um pouquinho sobre o meu background. Eu me formei na URGS em 2012. O meu TCC foi em cima dos ABICs, que foi mais ou menos na época que a gente estava começando o projeto para instalar os ABICs na Dell. Então, foi bom porque a gente fez toda uma análise comparando os ABICs com Nagios, com Xenos, com outras ferramentas, e a gente acabou escolhendo os ABICs
como a nossa ferramenta principal para não produção. Eu entrei na Dell em 2011, trabalhando como usuário, trabalhando como L1 de várias ferramentas. Então, como eu falei, a Dell usa muito SCOM, usa muito Windows. A gente também usa o Dynatrace, ou o Gomes, para monitorar nosso site externo. E o Oracle Enterprise Manager, para monitorar nossos bancos Oracle. O SCOM também é a ferramenta que a gente usa para monitorar nossos bancos SQL em produção. E na produção a gente usa os Zabbix. Então eu trabalho como administrador dos Zabbix, e mais recentemente do Foglight, que é uma ferramenta da Dell, que está sendo implantada nos nossos sistemas também. Sobre a nossa estrutura. Sim, a gente usa Oracle, que nem falei. A gente tem um F5, um load balancer, na frente dos nossos web. A gente tem 4 web servers, 2 nodos físicos no nosso database. Ele não é dedicado, ele é um database em Oracle Grid, com mais 3 outros databases rodando. A gente tem um Zabbix Server e 10 Zabbix Proxy. Os nossos servidores que a gente está monitorando, eles ficam todos no mesmo data center, a maioria deles. É um data center lá nos Estados Unidos. Os nossos proxy, por motivos de conseguir monitorar a infraestrutura, caso tenha uma issue muito grande, um problema muito grande na rede, nossos proxies ficam em outro data center, geograficamente perto. Um pouquinho sobre nossos processos. Então, o que a gente monitora nos Zabbix? A gente monitora métricas de servidor e métricas de banco, principalmente. Como eu falei, 4.000 dos nossos hosts são servidores. Deles, cerca de 300 são Linux, e a maior parte é Windows. A gente está crescendo a nossa monitoração Oracle e SQL. A nossa monitoração Oracle está bem rudimentar ainda. A gente, por enquanto, mais checa se o banco está funcionando ou não. E a nossa monitoração SQL, a gente está fazendo alguns pilotos para melhorar. A gente é bastante integrado com o processo de ITIL, então, processo de Incident Management, Change Management, Request Management. Nosso time, que trabalha com Zabbix, que nem eu falei, somos 15 pessoas, a gente trabalha especificamente com monitoração. Então, a gente não entende sobre as aplicações que a gente está monitorando a fundo, como os developers, como os L2. Esse é um desafio que a gente tem, porque a gente depende que os outros times nos passem o que eles precisam ser monitorados. Como também a gente está monitorando o ambiente de não produção, não são todas as partes das aplicações que precisam estar sendo monitoradas ao mesmo tempo. Então, a gente tem que estar sempre monitorando, estar sempre mudando o que a gente está monitorando. A Dell também possui cerca de 400 aplicações de não produção que a gente monitora. Então, dessas 400, numa eu tenho que monitorar um serviço do Windows X, na outra eu tenho que monitorar o Y, e vai assim por diante. Então, esse é um grande problema que a gente tem. A gente tem um time de L1, dentro da Dell, que trabalha especificamente com os incidentes de monitoração que são gerados. E o time de L2, que é responsável pelo ponto de escalação do L1, e é o nosso principal cliente. O time de L2 é o que nos informa o que precisa ser monitorado nas aplicações e que nos passa os requisitos, e são os principais pontos de contato com os developers e com os testers. A gente chama de baseline e custom os tipos de monitores. Então, baseline é um monitor que vai ser aplicado para todas as máquinas de um determinado tipo. Então, uma máquina Windows vai ter sempre o mesmo conjunto de monitores baseline para Windows. Por exemplo, CPU, memória, disco. Os monitores custom são os monitores que variam de aplicação para aplicação. Então, que nem eu dei o exemplo antes, o serviço X é um monitor custom, o serviço Y é outro monitor custom, uma porta específica, uma URL específica, isso entra tudo dentro de parte custom. Um pouquinho da distribuição dos nossos times. A gente tem 4 principais países que a gente trabalha. A maior parte aqui no Brasil. Também tem uma área grande na Malásia e na Índia. E nos Estados Unidos. O time de L1, como eu falei, ele é altamente focado em base de conhecimento, em KB. Por ser um time de L1, ele não é um time que sabe especificamente como cada aplicação funciona, mas eles são focados em resolver os problemas que acontecem nelas. Então, o time de L2 cria a base de conhecimento e passa para o L1 para ser trabalhado nisso. O Zabbix também está
em parte, linkado com a base de conhecimento. Então, a gente, dentro de cada trigger que a gente cria, a gente sempre associa um ID da nossa base de conhecimento, que é o que o L1 usa para resolver os problemas. Então, falando um pouquinho sobre os challenges que a gente teve, os desafios, e como que a gente abordou cada um deles. Esses foram os 4 principais. Como eu falei, a gente usa Oracle. Esse foi um dos principais problemas que a gente teve de performance. E por a gente ter também um ambiente muito grande, 4.000 máquinas, mais 500 bancos. Por a gente não saber especificamente o que cada aplicação tem que ser, precisa ser monitorada, o que a gente configura para monitorar muda muito. Por ser um ambiente de não produção, muda muito. Os devs estão testando um produto novo, eles desenvolvem um serviço novo, mudam a versão do serviço, tudo tem que mudar. E, ao mesmo tempo, não é tudo que precisa ser monitorado, porque não é tudo que está ativo, não é tudo que está rodando. Ao mesmo tempo, todas essas mudanças, elas causam downtime no ambiente. Então, nosso ambiente é muito instável, tem muitos problemas que acontecem. Então, esse foi outro grande desafio. E o último deles, conseguir ver tudo isso de uma maneira de usuário. Conseguir reportar isso para os gerentes, para a gerência e mais para cima. Então, entrando mais na parte técnica. A gente fez um particionamento da nossa tabela do banco. As tabelas de history, como foi mencionado antes também, ontem, a gente executou um particionamento nas 5 principais tabelas de history, criando uma coluna nova que é calculada a partir do campo do coluna de clock. Por que a gente tomou esse approach, essa abordagem? A gente percebeu que o housekeeping não estava dando conta de limpar as tabelas de history. Vocês podem ver aqui antes, o housekeeping estava sempre atolado, nunca conseguia acabar. Com essa abordagem que a gente teve, o housekeeping começou a conseguir dar conta de limpar também as outras tabelas, e a gente não precisou mais se preocupar com o housekeeping na tabela de history. Só nisso já melhorou muito o housekeeping, e a gente não tem mais problema com o housekeeping atualmente. Então, a vantagem é que a gente conseguiu manter o housekeeping sob controle, a gente manteve o tamanho da tabela sob controle. O lado negativo dessa nossa abordagem é que o particionamento ele poderia se beneficiar da coluna que é feito o particionamento para otimizar as queries, os selects. Mas com essa abordagem a gente acaba não se beneficiando disso, mas a gente já teve um benefício bem grande pela redução grande do número de colunas, de linhas na tabela de history. Antigamente o housekeeping não estava dando conta e a tabela de history ficava fora de controle, ela ficava sempre crescendo, estava com 300, 500 milhões de linhas. Quando a gente conseguiu executar isso daí, a gente baixou para cerca de 60 milhões de linhas. Otimização de query. A gente viu que algumas queries elas não estavam sendo executadas da melhor maneira possível para um banco Oracle. O que a gente fez? A gente tomou 3 abordagens possíveis. A primeira delas, a gente deu uma olhada na ferramenta que a gente usa para o nosso banco Oracle, que é o Oracle Enterprise Manager. O mais importante que eu tenho, uma dica para dar, é trabalhar com os DBAs nas ferramentas que vocês têm, que a gente chama aqui de DBA Analytics, para entender como melhorar o banco, para entender o que está, quais são os top offenders de disk I/O, de tempo de execução das queries, para achar, primeiramente, quais são as queries que precisam ser melhoradas. A gente também trabalhou com o SQL Profiling dentro dos web servers. Então, analisando todos os servidores de web, a gente montou um logzinho lá que nos dizia cada query que estava sendo executada. Porque assim a gente conseguia ver quais queries estavam mais rodando. Eu vou mostrar 2 exemplos depois que rodavam 300.000 vezes por hora, que foi as que a gente acabou atacando mais. E também usar o Debug Mode no front-end dos Apex. O Debug Mode é bem útil para quem nunca usou. Pode habilitar na configuração do usuário. O Debug Mode ele vai te mostrar todas as queries que foram executadas naquela página que tu abriu e qual foi o tempo que cada uma delas demorou. Nisso, a gente também achou algumas queries, e as queries que a gente otimizou, elas apareceram no Debug Mode.
Otimizando as queries. Essa foi a abordagem que a gente tomou. Claro que existem muitas outras abordagens. Essa foi uma delas. A gente modificou o arquivo dbinc.php e modificamos a maneira que essas duas queries eram mandadas para o Oracle. O que a gente percebeu foi que essa primeira query aqui, ela não estava tomando benefício do índice do item ID com o clock. Então, a gente mudou a maneira. Em vez de dar um order by e selecionar a primeira, a gente seleciona usando o max, em vez de usar o order by dentro da query. Nessa única mudança, nessas duas queries, que são iguais, a gente conseguiu reduzir de execução de 1 segundo para 1 milésimo de segundo. Pode parecer que 1 segundo é pouco, mas essa query executava 300 mil vezes por hora. Então, foi uma redução muito significante. Um exemplo de dashboards que são afetados por isso. O System Status, antigamente, antes da gente executar essa mudança, ele abria em 3 minutos, com todos os nossos 400 host groups. Depois dessa mudança, ele passou a abrir em 20 segundos. Então, foi uma mudança bem significativa. O Last 20 Issues também abria em 30 segundos, começou a abrir em 5 segundos. Então, apenas mudando essas duas queries principais, a gente já teve uma melhora muito grande, muito significativa. Claro que existem muitas maneiras de fazer isso, mas essa foi a abordagem que a gente escolheu. Algumas outras dicas que a gente dá para quem está começando. Então, eu agradeço o pessoal da Movile, que explicou muito bem a diferença de agente passivo e ativo. Mas a abordagem que a gente teve foi diferente. A gente escolheu usar agentes passivos nas nossas máquinas. Por quê? A gente decidiu onerar mais a máquina dos Zabbix proxy, como a gente tem 10 proxy, do que onerar a máquina que a gente está... Não onerar, mas causar menos carga na máquina que a gente está monitorando. Então, toda a carga a gente tenta deixar do lado dos Zabbix, para não causar problema nas aplicações que já são estáveis, já estão sendo testadas. Usar proxy ativo, porque reduz o overhead, reduz a carga no servidor do Zabbix Server. Como o Zabbix Server é só um e a gente tem 10 proxy, faz mais sentido deixar a carga nos 10 do que no 1 só. Revisar os itens não suportados diariamente. A gente tem... pode ser criado eventos, actions, para alertar quando o item vira não suportado recentemente. Acho que isso entrou na versão 2.4, se não me engano. E os itens não suportados, eles acabam causando mais confusão no ambiente do que a gente espera. Quando a gente começou a resolver esses problemas, a gente viu que os itens começaram a ser calculados mais rapidamente, em geral. Essas duas próximos itens, eles falam sobre o cálculo da trigger. Antigamente, a gente usava, por exemplo, no item de CPU, a nossa trigger olhava a média dos últimos 30 minutos para alertar, porque a gente não queria alertar uma trigger num spike. Subiu para 90%, a gente quer esperar um pouquinho antes de alertar o usuário, alertar o nosso time de L1. Só que a gente viu que, calculando uma média, a gente acabava sempre tendo que ir na history, sempre o Zabbix Server guarda em cache sempre o último valor de cada item. Então, o Zabbix Server estava tendo que fazer query na history. Como a history é a tabela mais pesada, isso acabava ficando muito pesado para o Zabbix Server. Como é que a gente resolveu esse problema sem aumentar muito o número de incidentes que eram gerados? Na trigger, a gente começou a pegar sempre o último valor, que está em cache, e na action, antes da gente gerar um incidente, antes da gente rodar a action, a gente botou um step com um delay de 30 minutos, por exemplo. Então, a trigger tem que estar alertando por 30 minutos antes da gente gerar o alerta. Isso que nos fez chegar no percentual baixo de falso alerta. Por isso que a gente tem só 10% de falso alerta. Se a gente rodasse direto a action e notificasse no SL1, eles iam estar vendo, por exemplo, uma máquina subiu a 90% de CPU, mas na próxima sample já baixou. Então, essa nossa abordagem nos ajudou nesse lado. Configuração.
A gente não automatizou tanto a nossa parte de configuração. Então, qual foi a abordagem que a gente teve? A gente teve, como eu falei antes, os templates baseline, que estão em todas as máquinas, e a gente tem os templates genéricos, que eles ficam melhor exemplificados no próximo slide. Mas qual que é a ideia? Todas as máquinas que precisam do monitor de serviço, elas vão ser linkadas com o template de serviço, e baseado nas macros que a gente botar naquele host, a gente vai começar a coletar dado e alertar para um determinado serviço. Como vocês podem ver aqui, está meio desfocada a imagem, mas a gente cria, por exemplo, no genérico, 7 itens iguais. A única coisa que muda é a qual macro é usada. Então, se um host precisa monitorar o serviço 1, 2 e o 3, a gente cria uma macro para cada um e habilita os respectivos itens e triggers. Os templates extended, eles seguem exatamente a mesma lógica, só que eles têm bem mais itens e triggers. Por que a gente fez isso? 90% dos hosts, eles precisavam de apenas 7 itens de serviço no máximo. Os outros 10%, eles precisavam muito mais. Por isso que a gente criou um template separado para os extended, para os casos que precisam de mais itens e triggers, para a gente diminuir o número de itens e triggers que ficam desabilitados no servidor. Outro exemplo de URL, o nosso template menor tem 6 itens, tem 6 web cenários, e o grande tem 90. Não podia faltar automação. A principal automação que a gente desenvolveu foi integrar com a ferramenta de Change Management. Por quê? Como o nosso ambiente tem muitas manutenções todo dia, 50, que nem eu mostrei, em média, a gente tinha que achar uma maneira de não alertar o L1 e o L2 quando existisse uma mudança no código sendo feita. Então, a gente integrou os APIs com a ferramenta de Change Management, de mudança. Sempre que começa uma mudança para um determinado servidor, aquelas máquinas são postas em manutenção, em blackout. Outra dica que a gente dá, automatizar a resolução de alguns problemas simples. Por exemplo, subir um serviço automaticamente, limpar o espaço em disco. Isso são outras abordagens que a gente também toma. Alguns outros tópicos. Monitorar. A gente tem um monitor no nosso F5, no nosso load balancer, que checa se as webs estão funcionando. Então, se a parte de alguma das webs parar de funcionar, ela vai ser automaticamente tirada da layer, parar de receber tráfego. Isso ajuda a melhorar a nossa interação com os usuários. Monitorar índices corrompidos e outras métricas nos bancos e automatizar a resolução. E o approach que eu comentei, de delay na action, para diminuir o número de falso alerta. Reporting. Diferente dos colegas que apresentaram anteriormente, 92% dos nossos usuários são apenas usuários. Eles não têm acesso às abas de administrador e configuração. Para quem está acostumado com essas abas, acaba sendo um pouquinho angustiante usar os APIs sem elas. Porque tu não pode ver a configuração do host, tu não pode ir lá diretamente e ver quais são as triggers e itens que estão configurados. Então, o que a gente fez? Existe um processo que é executado semanalmente para executar o Availability Report, que é um dos reportes padrões dos APIs, e extrair e botar num local compartilhado para todos os usuários acessar. Isso acaba diminuindo a carga nos APIs e centralizando num repositório central de monitoração. E o Inventory Hosts, para descobrir, para os usuários entenderem o que está configurado naquele host. A gente não usa, em geral, IT Services e nem mapas. O principal motivo foi a dificuldade de entender o link entre as aplicações, o link entre os servidores, e botar isso num mapa, que nem a gente viu tantos mapas bonitos nas outras palestras. A necessidade de configurar manualmente isso foi uma coisa que acabou nos barrando. A gente teve alguns pilotos, mas como a gente teria que configurar eles manualmente, a gente acabou deixando para uma segunda etapa.
Em resumo, o que a gente ganhou com os ABICs? Entender quais são os nossos servidores que estão mais indisponíveis. Quais serviços que os developers estão desenvolvendo que mais falham? Quais URLs que estão mais lentas? Como é que está a disponibilidade do ambiente que está sendo testado? Evitar que as issues cheguem em produção também é uma coisa muito importante. Então, monitorar o ambiente de não produção pode parecer, para quem não está acostumado, pode parecer uma coisa meio desnecessária. Mas, se a gente monitora nosso ambiente de não produção, a gente resolve as issues, a gente pode resolver essas issues antes que elas cheguem em produção. Se um serviço cai a cada 15 minutos em não produção, ele vai cair a cada 15 minutos em produção. Então, monitorando essa disponibilidade desses serviços, a gente torna nossas aplicações em produção mais estáveis. E a própria estabilidade do ambiente de não produção. Apesar de a gente não ter usuários dando dinheiro para a Dell, comprando computadores, a gente afeta diretamente o budget da Dell alocado para esses times. Então, apesar de a gente não gerar lucro, de não gerar dinheiro, a gente evita que dinheiro seja perdido por ter times de desenvolvimento, ter times de testers parados porque o ambiente deles não está funcionando. Então, se tem uma issue no ambiente, o nosso objetivo é monitorar essa issue para, quando essas aplicações precisarem ser usadas para teste e para desenvolvimento, elas estejam disponíveis. Algumas coisas que a gente gostaria que estivessem disponíveis na ferramenta ou que a gente gostaria de ter feito. Um pouquinho mais de flexibilidade nas manutenções. Eu vi que ia entrar na 3.0, mas acabou caindo fora. Permitir que os usuários possam configurar uma manutenção sem que eles tenham acesso de configuração no host, de configuração de criar itens e triggers. Melhorar alguns dashboards, alguns reports, permitir que, eu vi também que estava em palestras anteriores, permitir que a gente pudesse filtrar por 2 host groups diferentes no mesmo report, no mesmo dashboard. Por exemplo, eu tenho host group para Windows, eu tenho host group para máquinas físicas. Eu quero saber, mostrar num dashboard todas as máquinas que são físicas e Windows. Esse tipo de combinação. Uma coisa que a gente gostaria muito de ter feito, que é a nossa abordagem que a gente falou dos templates genéricos, é criar um LLD, Low Level Discovery, sobre as macros que a gente cria naqueles hosts, para que os itens e triggers sejam criados automaticamente. A gente gostaria muito de ter desenvolvido isso, mas acabou não tendo o investimento necessário para fazer funcionar. E também associar um template a um host group. Como eu falei, a gente tem o template de Windows e a gente tem o host group de Windows. Se a gente pudesse associar os dois, ia diminuir o tempo de configuração de cada host. O que eu gostaria que vocês levassem dessa palestra? Trabalhar com ambiente grande tem muitos desafios. Todos vocês sabem bastante. Trabalhar com Oracle também tem muitos desafios. Então, as dicas que eu dou quanto a Oracle: usem particionamento nas tabelas de history. Isso diminui a carga do housekeeping e ajuda a manter o controle sobre essas tabelas. E otimizem algumas queries. Trabalhar com os DBAs para identificar quais queries são mais lentas, quais queries precisam ser otimizadas. E na configuração dos monitores, usem user macros. No nosso caso, como a gente não podia simplesmente monitorar tudo que existe da aplicação, user macro foi a abordagem que a gente teve, que acabou se mostrando bem eficiente. A gente tem um volume muito alto de itens de monitores configurados todo mês, que nem eu mostrei, e a nossa abordagem de user macro, que a gente teve desde o início, acabou nos facilitando muito. A gente acabou até acostumando nossos usuários mal, porque a gente resolvia as work orders deles, as requests, muito rápido. A nossa média era de 2 a 3 dias, enquanto as outras ferramentas de produção eram mais de 10 dias. Então, a gente acabou acostumando mal nossos usuários nesse quesito, por a nossa abordagem ter nos facilitado. Eu abri para perguntas. Só para
pessoal mais pobre ficar sabendo, mas assim, particionamento só na versão Enterprise. E, quer dizer, na versão Standard não dá para colocar isso, e uma versão Enterprise custa uma bagatela aí de uns mais de 100, uns 400 mil, né? Mais ou menos. A gente não participou tanto dessa parte, né? Mas assim, só para o pessoal saber. Sim. Aí talvez fica caro a brincadeira. Obrigado. Bom, primeiro eu queria parabenizar a Dell, ela está, para mim, no top 1 das empresas em termos de atendimento e funcionalidade. Obrigado. Uma dúvida sobre o histórico ainda, me parece ser um item crítico tanto para os ABICs como para qualquer coleta de histórico. Você sugeriu a partição, a gente tem o mesmo problema na telemetria, na coleta de dados. Existe alguma ideia, e isso acho que pode até expandir para o grupo que está aqui, para a comunidade toda, em se trabalhar um banco específico para histórico, um banco histórico e não relacional? Eu não vou saber te responder. Não sei se alguém que está aqui sentando pode saber responder. Complementando, o próprio 12C, ele parece que... O 12C parece que veio com uma feature que até hoje eu não entendo muito bem sobre essa feature ser ou não ser de histórico, mas não é, porque a gente tem uma característica nas variáveis históricas, que é todo o restante das informações são exatamente as mesmas, a única coisa que muda é o tempo, né? E aí trabalhar isso daí num banco relacional significa gerar um registro para cada novo dado que tem todas as informações repetidas, né? Então, eu queria ver se seria uma abordagem até mais econômica em relação ao Enterprise. Sem dúvida nenhuma, a partição já nos foi recomendado, porque a gente usa a Oracle também, mas talvez tivesse alguma solução mais específica para banco histórico mesmo. Não sei se alguém tem esse... Na verdade, o PostgreSQL suportaria fazer tudo isso aí. Particionamento de history, gerenciamento de history. Inclusive, com o PostgreSQL, eu não uso nem housekeeping. O PostgreSQL faz housekeeping sem nenhum impacto para os ABICs. Contudo, para você usar um banco não relacional, teria que redesenvolver os ABICs. Ou seja, tem que partir do core. Não dá, porque o banco não relacional você não usa como um select e tal. Você usa como se fosse um objeto, uma função que traz um objeto. Então, assim, teria que redesenvolver realmente. Agora, tudo que ele fez de particionamento, de Oracle, coisa, o PostgreSQL faz tudo, sem exceção. Inclusive fazendo replicação, fazendo master slave, fazendo balanceamento de carga, tudo isso o PostgreSQL faz. Tá? Assim, só para que a gente estava falando de investimentos e coisa, né? Não ia nem fazer a pergunta porque não cabe que é o Oracle. Mas respondendo a tua pergunta, o PostgreSQL faria isso. Para banco de dados não relacional, teria que redesenvolver. A ideia seria deixar mais próximo do que cada coisa é sua coisa. Ou seja, você consegue ir de bicicleta daqui em São Paulo? Consegue, mas será que não é melhor ir de avião? Né? Teria que redesenvolver isso daí. Acho que no futuro é o caminho, é a tendência, eu acho. É a tendência, É né? a tendência, eu acho. Aí o Alexei vai falar melhor do que a gente, mas é a tendência. Acho que... Oi. É um tema muito interessante, sim. A questão de histórico, ela é um problema histórico. Quando a massa de dados ela cresce bastante. A questão existe uma prova de conceito já em cima de base de dados não relacional. Eu acho que a gente pode falar disso depois de uma forma mais ampla, mas existe uma prova de conceito, sim, em cima de Cassandra. Inclusive, tem clientes utilizando isso. Ainda não está no core dos ABICs isso, mas já existe prova de conceito e cliente utilizando. O histórico todo em base de dados não relacional. Uma coisa que a gente tem há bastante tempo dentro dos ABICs, e a intenção é chegar lá,
é segmentar a base de dados de histórico para um lado e a base de dados de configuração para outra. E aí, essa seria a ideia. A base de dados não relacional ela suportaria todos os dados de histórico, porque é a grande massa de dados, e a base de dados de configuração ela suportaria uma massa de dados muito menor. Então, essa é a ideia, e a prova de conceito ela está já estabelecida e funcionando. A gente pode abrir um pouco mais isso. Eu, de fato, não sei exatamente a que ponto isso está, mas isso está acontecendo já e tem cliente utilizando. Ontem a gente estava discutindo isso e é exatamente... Ontem no almoço a gente estava discutindo isso e é exatamente o que tu acabou de narrar. Era fazer a configuração para um lado e a base de dados para o outro lado. Perfeito, A gente estava conversando sobre isso ontem. Bom, a gente pode Que abrir um legal pouco mais que isso, mas é isso mesmo. A empresa está preocupada com isso, ela entende isso e tem trabalhado em cima disso. Até para poder usar a cloud, né? Porque o banco de dados relacional, quando chega uma base muito grande, a cloud não já atende. Oi. Bom dia, pessoal. Sou Felipe, da Globo.com. Já que a gente está na parte de volume de dados, base histórica e tal, você falou que você particionou o History. Você trabalhou alguma coisa de trends, alguma coisa assim? Bom dia. A gente não particionou a tabela de trends, por quê? A gente achou que como é que está a nossa trends, para começar, né? A nossa history ela é particionada depois de 7 dias. Então, depois de 7 dias, a gente vai para a tabela de trends. A gente acabou não particionando a tabela de trends por a gente principalmente não ver que tinha essa necessidade. Principalmente isso. Analisando as queries, a gente não viu que as queries de trends estavam tão lentas que precisassem ser particionadas. Por não ter uma consulta tão frequente quanto a tabela de history, a gente acabou não particionando a tabela de trends. Mas foi uma abordagem que a gente estudou no início, mas a gente não viu necessidade. Entendi, bacana. Tem mais 2 perguntas rapidinho. Você falou sobre a notificação, ela é gerada 30 minutos depois e tal. Como que o seu time vê as informações do Zabbix se não é por trigger, se é por notificação? É por trigger que a gente vê. Logo que a trigger começa a alertar, os times usam os dashboards também, mas a integração com a ferramenta de ticket, que no nosso caso é o BMC Remedy, só acontece depois de 30 minutos. Então, as triggers aparecem nos dashboards, mas elas só vão ser notificadas, o L1 só vai receber um ticket, um incidente, depois de 30 minutos. Tá bom, valeu, obrigado. Fábio, de novo. Essa modificação que você fez no db.inc.php, eu não sei de quanto tempo vocês atualizam, se atualizam minor version. Quão retrabalho isso causa para vocês? Porque, apesar de ser customizável, né, é um fork, né, porque o pacote novo vai substituir. Isso gera muito retrabalho para vocês em atualização? Já fez alguma atualização maior? A gente acaba não atualizando tanto a nossa versão. A gente está na 2.4.5 e agora estamos trabalhando para atualizar para 3.0.2. A modificação que a gente fez não nos causou muito trabalho porque a gente não modificou o código. A gente inseriu 2 grandes if lá no meio do código. Então, não nos causa muito retrabalho. E essa foi a única modificação que a gente fez no código em si. Então, a gente não tem muito trabalho quanto a isso. Esse script do housekeeping para limpar o histórico é uma cron tab, alguma coisa do tipo, um script que roda de tempos em tempos? Você fez uma procedure agendada? O que você fez? A gente tem uma procedure agendada que, na verdade, o particionamento ele é gerado todo dia. À meia-noite ele cria uma partição nova e às 2 da manhã roda uma procedure que deleta a partição mais velha que 7 dias. Muito bom, parabéns. Obrigado. Senhores, muito obrigado pelas perguntas. Muito obrigado pela participação, Rodrigo.